Você acredita em possessão demoníaca? Demônios não existem. A execução está agendada para as 23 horas. E agora a existência dele está focada em uma única coisa: te convencer de que ele é completamente louco. Então prova, me faz acreditar. Prova que você é um demônio. Você consegue sentir, James? Está começando a acontecer. A todos que nos acompanham agora, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. É o que nós desejamos nesta sexta-feira, dia 14 de junho. Sabe, nós cremos que através desse programa você pode encontrar sim uma saída, uma solução para as lutas da sua vida. Eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu posso garantir para você. Eu sei quem é e conheço o tamanho do Deus a quem nós anunciamos. Ele é grande, maior do que o seu problema. E ainda que você esteja aí do outro lado, sabe, pensando, mas eu já busquei religiões, eu já bati em tantas portas, eu já procurei ajuda em tantas pessoas e não houve quem pudesse fazer algo por mim. Amigo, amiga, Deus pode. E Deus não está aqui para lhe julgar, Deus não está te vendo agora para apontar o dedo para você, tampouco para te culpar por tudo o que você está passando, mas para te mostrar que Ele é a saída. E se você, nesse momento, inclusive, deseja ajuda, deixamos à sua disposição o número da Central de Atendimento Espiritual, que é 11 3573 3510. Você pode mandar sua mensagem de WhatsApp, 11 3573 3535. Você pode ligar agora mesmo, porque nessa central nós temos pessoas à sua disposição para poderem lhe ajudar. SOS Espiritual. Você vai acompanhar comigo agora uma matéria que fala sobre dificuldades enfrentadas por muitas pessoas que estão vivendo de aluguel. E no retorno nós vamos falar para você por que essa matéria foi apresentada. Realizar o sonho da casa própria é o desejo de muita gente. Mas enquanto isso não acontece, morar de aluguel tem sido a única opção. Por isso, planejar bem o quanto se pode pagar é importante. E foi o que a Camila fez. Máximo R$1.000. Mínimo uns 800, de 800 para R$1.000. Isso ficou só nos planos. Há um mês, ela se mudou para este outro apartamento bem menor e praticamente com o mesmo valor do aluguel anterior. Esse aqui é pequeno, mas é o mesmo valor de aluguel. Por tamanho que ele é, eu acho ele super caro. R$1.300 é quase um salário mínimo. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,16% mais caros em 12 meses nas maiores cidades brasileiras. O aumento anual foi mais que o triplo da inflação no país, que fechou o ano anterior com um pouco mais de 4%. Barueri, na Grande São Paulo, tem um metro quadrado mais caro, em média R$ 59,06. Na capital paulista, chega a custar R$ 51,62. Estúdiozinho hoje é no mínimo R$1.800, R$2.000, algo bem pequeno. E isso bem longe do centro. Aqui mais próximo do centro, bem mais caro. O salário que a gente ganha já é pouco, entendeu? E ainda pagar um aluguel é complicado, e o aluguel está muito caro. O alto preço dos aluguéis tem sido um pesadelo para quem não consegue se livrar dele. O aluguel, desde quando eu comecei a morar sozinha, já estava caro, né? Só que agora realmente está fora do normal, porque vai metade do meu salário. Diante do salário baixo e da alta do preço dos aluguéis, como é possível realizar o sonho da casa própria? Eu sei que nesse momento existem pessoas que estão vivendo justamente assim, ó, a vida atrasada, sabe? Parece que o tempo passa ou passou e a sua vida ficou lá atrás. Muitas coisas ainda você não alcançou, você não conquistou.
Eu sei que há pessoas que economicamente, profissionalmente falando, infelizmente de um tempo para cá, estagnaram. Sabe quando você olha e diz assim, meu Deus, já era para tais coisas terem acontecido, planejei, projetei, me preparei, mas cada vez parece mais difícil. A realidade é essa de muitas pessoas, inclusive sua, mas a sua vida pode andar, a sua vida pode avançar. Deus te deu uma fé e eu vou mostrar para você agora que está vivendo nessa situação como uma pessoa que viveu o que você está vivendo hoje e venceu. E o que você pode fazer a partir daí também para vencer o tempo, remir o tempo, aproveitar as oportunidades e ver a sua vida desenvolver. Vamos acompanhar o testemunho da Solange e eu volto daqui a pouco. Olá, pastor. Olá para você que acompanha o nosso programa. Existem situações repentinas que desestruturam o emocional, principalmente quando não há recursos financeiros para um socorro imediato. A Solange vivenciou um episódio parecido e vai nos contar como foi essa experiência. Olá, Solange, seja bem-vinda e conta pra gente. Naquela época, o que já não era bom ficou pior ainda. Plena lua de mel, praticamente, né? Recém-casada. Meses depois, engravidei logo da minha primeira filha. E quando estava na metade da minha gestação, nós morávamos, eu e meu esposo, de aluguel. Alugamos um apartamento. Não tínhamos casa própria, né? E aí, a dona do apartamento se separou do seu esposo e o único lugar que ela tinha era aquele apartamento. Então, foi muito assim, nas pressas, ela precisava do apartamento para ir se mudar, para morar. E a gente, com a mão na cabeça, o que fazer agora, né? Para se achar outra casa, se estruturar novamente, enfim. E aí tivemos que voltar para a casa da minha mãe. E eu tive que voltar com a barriga, né, grande, lá para a casa da minha mãe. Tive que colocar todos os móveis. E foi ali que eu fui galgando. Eu sou cabeleireira, então eu comecei a atender alguns clientes dentro da minha casa. Na verdade, era dentro de um dos quartos, eram 2 quartos a casa, e era dentro de um quarto. Com a bebê no outro quarto. Muitas vezes as clientes, elas tinham que me ajudar, para eu ajudar elas, o cabelo, uma pegava o bebê, na hora de mamar eu parava, e era aquele caos. Mas Deus foi abençoando, né? E muita gente foram chegando. E aí o meu desejo era poder ter um salão ou construir alguma coisa para eu poder, mas eu não tinha condições ainda de sair. E quando foi, Solange, que você conseguiu ter uma nova visão para você empreender realmente o seu negócio? Então, foi quando eu comecei a participar de uma reunião. E ali eu comecei a ter ideias, direções, visão. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi sair de dentro da minha casa, do meu quarto. E aí a gente chegou a construir, meu sogro novamente nos ajudando. Tem um terreno e a gente construiu uma garagem. E ali foi meu primeiro salão, beleza. E foi crescendo tanto a ponto que eu tive que sair de lá. Fiz esse pacto com Deus, sendo fiel, não é? Sendo persistente. Não é? Então, independente se era um dia chuvoso, se era um dia com sol, se era um dia com vento. Nesse período eu já estava grávida do meu segundo filho. E mesmo grávida, nada me impedia de estar participando. Começou a abrir os horizontes, comecei a ajudar também, né? Dentro de casa, ajudando o esposo. E quais foram as conquistas para a gente saber qual foi essa mudança que teve na sua vida? Então, já começou logo pelo meu primeiro salão, que era muito pequeno, mas foi tão abençoado a ponto, Deus foi abençoando, comprei meu primeiro carro. Depois abriu uma oportunidade para ser uma instrutora, ensinar no Senac, Pernambuco. E aí eu fui instrutora e conheci muitas pessoas, outras portas
por abril. E aí conquistei carro, saí daquela casa que eu tive minha primeira filha, meu primeiro filho, fui para um apartamento, um condomínio. Era o sonho da minha filha ter uma casa com piscina. Na época eu não tinha condição, mas hoje a gente mora numa casa com um condomínio que tem casa com piscina. Eu tenho uma casa de praia com piscina. Hoje a piscina já enjoa, né? Agora há pouco eu conquistei um loteamento em aldeia, um condomínio de alto padrão, de luxo. A piscina, meu Deus do céu. Tem um carro, né? Todos os meus filhos hoje têm seu carro, têm seu próprio trabalho, né? Vivemos bem. Né? Tem também uma piada. E qual foi a principal conquista, Solange? Essa não tem preço, não tem valor, nada pode pagar, que é a presença do Espírito Santo de Deus. A mudança de espírito, porque quando a gente está lá no mundo, a gente vem com espírito, não é? Cheio de soberbas, cheio de achismos, mas quando o Espírito Santo ele muda esse espírito, entra dentro de nós, tudo muda, tudo se faz novo. E essa é a conquista, esse maior tesouro, ele não tem preço. Solange, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar a sua história conosco. Obrigada, agradeço eu. A situação que a Solange viveu é a situação que de repente você está vivendo, mas ela venceu. Eu não quero que você faça nada mediante a fé de alguém que você assistiu o testemunho aqui, mas que você, por meio desse testemunho, entenda, peraí, será que o que eles falam não é verdade? Porque você já deve ter ouvido muitas coisas a nosso respeito, que somos ladrões, aproveitadores, que nós nos aproveitamos da fé alheia, da necessidade das pessoas, mas engraçado, que as pessoas que chegam sem nada, chegam numa situação de fundo de poço, zeradas, pessoas que chegam trazendo problemas e aqui encontram a solução desses problemas. Nesta próxima segunda-feira, você também pode ter esta mesma oportunidade. Sabe por quê? Porque nós vamos clamar por todas as pessoas que estão com planos, projetos, propósitos atrasados, coisas que já deveriam ter acontecido, porém não aconteceram ainda. E além disso, vamos orar por quem deseja também ter condições de sair do aluguel e ter a sua casa própria, o seu imóvel próprio, a sede própria da sua empresa, a sua loja própria, o seu comércio, para que você não venha depender de pagar aluguel e usar o valor que de repente você pagaria o aluguel para alguém para investir naquilo que é seu. Segunda-feira agora às 7 da manhã, 10 de meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 18 e 19h30 na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Você vai acompanhar comigo agora esse intervalo falando justamente sobre esse clamor que será realizado nesta próxima segunda. Você já ouviu a expressão vida atrasada? De repente, é o que você tem vivenciado. Seus caminhos não acompanham o curso natural do progresso e parece que quanto mais você trabalha, menos resultados você alcança. Como um relógio que executa sua função no sentido anti-horário, indo sempre para trás. Se você percebe sua vida amarrada, muito empenho e ao mesmo tempo muita miséria, muitas dívidas e muitas humilhações, chegou o momento de você virar o jogo. Nesta segunda-feira, 17 de junho, o clamor para todos os que estão com a vida atrasada, para que haja progresso e prosperidade na sua vida. Na oportunidade, todas as pessoas que pagam aluguel vão receber uma bênção especial, na maior palestra de prosperidade do mundo. Deus, ele faz tudo certo na hora certa, mas existe um espírito maligno chamado espírito do atraso. Tem muita gente que foi vítima dele, por conta de inveja, olho grande, por conta de pessoas que de repente entraram aí, na sua loja, no seu comércio e disseram para você, isso aqui não vai para frente.
As coisas estão indo, sabe, a passos bem devagares, porque você, por mais que se empenhe, que se esforce, não vê a coisa desenvolver como tinha que desenvolver. Muito esforço e pouco resultado. Mas Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Não estamos chamando você para ser membro da Igreja Universal, não é isso? Não estamos convidando você para se tornar um religioso, independente da sua religião, da sua condição econômica, do seu grau de instrução. Você é gente como a gente e você precisa de ajuda tanto quanto qualquer outro ser humano na face da terra. Por isso a Igreja Universal, todas as segundas-feiras, abre as suas portas para ensinarmos a você, através da palavra de Deus, a fé que leva você ao verdadeiro sucesso. Nesta próxima segunda-feira, você pode estar conosco. Inclusive, muitas pessoas têm participado e elas têm visto o cumprimento da palavra de Deus em suas vidas e você vai acompanhar muitos testemunhos agora. Qual o nome da senhora? Andréia Silvi. Dona Andréia, qual foi o resultado alcançado às segundas-feiras? Pastor, como a maioria das pessoas chegam, aqui nesse altar, com a vida destruída, comigo não foi diferente. Há anos atrás eu cheguei aqui catando papelão na rua, papeleira no centro de Florianópolis, como todo mundo conhece, Felipe Schmidt, 7 de setembro, Conselheiro Mafra ali, eu catava papelão todas as tardes, Eu nunca tive um carro, eu nunca tive uma casa, eu empurrava carrinho, Então eu vivi por um bom tempo nessa situação, até conhecer esse altar, Onde que aí a minha vida mudou da água para o vinho verdadeiramente. Eu comecei a obedecer, logo já me interessei a vir para o pacto, da segunda-feira, comecei a dar ouvido, a obedecer o dízimo, ofertas, sacrifício, nunca fugindo de nada. E Deus foi me dando gradativamente tudo. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho uma casa muito boa. Hoje eu fiz de uma casa, da minha casa, uma república. Eu tenho kitnets alugada, eu tenho loja, eu tenho salão, eu tenho estética, tudo para a honra e glória do meu Senhor. Nunca fugindo de nada, sempre a obediência é o segredo de tudo, e assim eu estou firme. Isso que eu ia perguntar, a obediência é o segredo. Quer dizer, a sua vida antes e a sua vida hoje foi uma verdadeira transformação, não foi uma melhora, foi uma transformação que Deus fez, Sim, eu passava antigamente era aqui na 184, Eu não conseguia ver Jesus Cristo é o Senhor, eu vomitava, Trabalhos de bruxaria feito, que eu fui casado com uma pessoa que servia os encostos. Então eu cheguei aqui com 45 quilos e preta do sol, preta. Não sei se algumas pessoas da época me lembram, eu era preta do sol de tanto carregar papelão na rua. Eu fazia fardo, amassava com o pé, amarrava com arame e carregava aqueles caminhões 11, 13. É assim que eu cheguei. Uma vida sofrida. Uma vida sofrida, passando fome, necessidade, sem nada mesmo. E hoje o que falta? Nada. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Seu Cristiano, vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, eu cheguei aqui em Florianópolis há uns 2 anos e meio. Eu trabalhava numa empresa, e estava muito difícil a situação lá. A gente estava sendo oprimido já, pela gestão, assim, estava uma situação complicada, Então, vindo na segunda-feira, fazendo os propósitos, eu clamei a Deus, e daí me demitiram. Eu já estava 8 anos lá, daí peguei uma boa rescisão, tudo. E daí, logo em seguida, assim, demorou uns 3 meses, eu consegui ingressar na área que eu queria, que eu sou analista de dados. Aí, a situação já melhorou bem, o salário dobrou, o salário que eu ganhava já era um bom salário, mas dobrou. Daí eu vim trabalhando, vim fazendo um bom trabalho, Deus foi dando a direção das coisas que eu tinha que fazer, Eu trabalhava numa empresa e a empresa aloca profissionais dentro de outras empresas, Então eu era alocado dentro de um banco. E daí eu vim pedindo, para Deus me dar feedbacks e tal dentro do meu trabalho ali. E assim me chama muita atenção quando eu vejo um incrédulo usar uma palavra que a gente consegue lembrar da palavra de Deus, sabe? E daí um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi que assim tinha 13 analistas, no nosso grupo que entraram na empresa. Dos 13, 3 se destacavam, e dos 3 que se destacavam eu era o que mais me destacava. E naquele momento eu me lembrei dos valentes de Davi, Então me chamou muita atenção, porque eu vi que foi um feedback que veio de Deus. E daí logo com 6 meses de empresa, que foi agora em dezembro,
o pessoal do banco me chamou e disse, a gente quer te internalizar. A gente não quer mais tu como um terceiro, a gente quer tu aqui dentro do banco com a gente, né? E eles me fizeram uma proposta, né, para me tornar funcionário direto do banco. E um detalhe, o banco fica em São Paulo. E é extremamente difícil eles abrirem concessões para contratar funcionários home office, né? Por conta da confiança e tal, né? O sistema deles é híbrido. Mas eles gostaram tanto de mim, né? Deus fez eles gostarem de mim, que eles me fizeram uma proposta, uma boa proposta, com um aumento ainda de mais 30% do que eu já ganhava nessa outra empresa, com 2 salários. Eu tenho um salário fixo mensal e tenho um salário variável anual. Só o meu salário variável anual, ele é quase o salário da empresa que eu ganhava quando eu cheguei aqui em Florianópolis, o salário anual, né? É esse salário variável. Mais o salário fixo, que é 3 vezes maior ainda. E Deus vem abençoando. Deus vem abençoando, os feedbacks estão cada vez melhores, assim. Só bênção, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Compensa você trabalhar o dia todo e muitas vezes chegar aqui cansado segunda-feira? O que é essa reunião e como você sai daqui? Com certeza compensa, pastor. Porque assim, o que a gente recebe aqui dentro é diferente, né? Eu posso falar porque eu tenho faculdade, eu estudei bastante, e como eu trabalho na área da tecnologia, a gente estuda muito, né? Tá sempre buscando conhecimento, sempre tem uma ferramenta diferente, mas o conhecimento que a gente recebe aqui, a gente não consegue receber lá fora. Porque o que a gente recebe aqui abre a nossa visão, dá aquele ânimo para a gente buscar algo diferente, sabe? É algo que vem de Deus mesmo, sabe? Aquilo mexe com a gente por dentro e faz com que a gente consiga percorrer nosso caminho ali para conseguir obter o objetivo, né? Mas um outro testemunho também, o senhor falou aqui na reunião de pessoas que se revoltaram porque foram despejadas, né? E comigo e com a minha esposa aconteceu isso. E Deus nos abençoa também, né? Porque a gente foi quase no final do ano passado, a gente morava de aluguel, né? A gente morava nos ingleses, e a pessoa mesmo, ela tendo combinado com a gente que não ia tirar a gente, chegou um dia, ela chamou a gente e disse, olha, eu vou precisar da casa para alugar por temporada e tal. Aí no dia que ela me chamou, eu ainda falei, poxa, mas a senhora combinou com a gente, né? Que não ia fazer isso. Ela, não, mas eu vou precisar mesmo. Eu vou precisar do dinheiro da temporada. E daí naquele momento, assim, passou, poxa, sabe, dentro de mim brotou uma revolta. E é exatamente a revolta que a gente aprende aqui na segunda. Não uma revolta contra Deus, mas uma revolta contra aquela situação. Contra a situação. E eu disse, não, Deus, eu não aceito mais, eu vou morar na minha casa. Eu vou morar na minha casa, eu não vou mais aceitar ser despejado por ninguém. E no mesmo instante, pastor, foi instantâneo. Ela me despejou, a revolta brotou e Deus já deu a direção. Deus disse, vai e procura. E eu fui e procurei, e no mesmo dia eu achei, pastor. Achei um apartamento aqui no Estreito. E daí eu chamei a minha esposa e falei, a gente vai comprar. Ela, não, mas a gente não tem condição. A gente tinha acabado de vir de uma fogueira santa, porque a gente tinha se colocado no altar, pastor. A gente tinha se colocado nosso tudo no altar. Então a gente não tinha nada, bem dizer. Mas Deus deu a direção. E a gente foi atrás. A gente foi atrás e Deus foi dando direção. Faz assim, faz assado. E o diabo tentando trancar. E a gente viu na segunda-feira perseverando e Deus deu pra gente. Deus deu pra gente o nosso apartamento aqui no Estreito. Um excelente apartamento, tem 80 e poucos metros quadrados. Né? A casa que a gente morava antes lá no Rio Grande do Sul, ela tinha 40 e poucos metros quadrados. O apartamento que a gente comprou aqui tem 80 e poucos. E, né, ele é maior ainda. E os imóveis aqui são muito mais caros do que lá. E a gente conseguiu. Com a direção de Deus, a gente conseguiu comprar. Deus colocou nas nossas mãos. Muito mais vai vir. Que Deus te abençoe. Só o começo. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas? Como é que era a sua situação? Sim, pastor. Eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de 36 mil reais. Né? E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem 600 reais, aí eu paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, né, fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e a bênção de Deus sobre a sua vida vindo segunda-feira? Sim, senhor.
Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Bom, a oportunidade você tem, basta escolher um dos 6 horários. Repetindo, você acabou de assistir aí na chamada, 7 da manhã, pastor Juliano Brito, 10 e meio-dia nós vamos estar juntos, 3 da tarde, pastor Juliano retorna, 18 horas, 60 minutos de poder, nós vamos estar presentes e o pastor Juliano volta às 19h30 e todos nós, pastores, estaremos junto com ele, unindo a nossa fé. Se através da fé, do clamor de uma pessoa, Deus manifesta o seu poder e traz a resposta, quem dirá de muitos clamando num só espírito, num só propósito, não há como não obter resposta. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, nesta próxima segunda-feira. E nós também queremos falar com você que muitas das vezes se pega pensando na sua vida e dizendo assim: eu carrego dentro de mim um vazio enorme. Nada me preenche. Relacionamentos, pessoas, bens, trabalho, compras, tudo que você procura fazer para de alguma maneira preencher o seu interior, que vem parecendo que cada vez mais o buraco, o vácuo dentro de você se torna ainda maior. Nós vamos no dia 23 de junho, em toda a Universal, realizar um evento chamado O Fim do Vazio. Nesse dia, você terá a oportunidade de preencher esse vazio que há dentro de você, que é do tamanho de Deus, que somente Ele pode fazer, preencher, ocupar todo o espaço e mais ninguém. Você já tentou de tudo, não é verdade? Para ser feliz, para ter paz e não conseguiu ainda. Então, você deve se programar para esse dia 23 estar presente. É claro, não espera dia 23, você pode fazer isso hoje, daqui a pouquinho, mas dia 23 será esse domingo que com certeza vai preencher e completar toda a sua vida. Você é o nosso convidado todo especial, tá certo? Espero poder ter ajudado a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o nosso próximo programa. Nunca uma imagem representou de forma tão clara a condição de uma pessoa que sofre com vazio interior. Melancholy é uma famosa escultura que retrata uma pessoa olhando para o seu interior e se deparando com um vazio, não encontrando o que preencha. E esse enorme buraco no meio dessa escultura é um exemplo preciso do que é não encontrar sentido na vida. De quem, mesmo tendo tudo do lado de fora, não consegue estar feliz dentro de si. Retrato de que falta algo que venha preencher o interior. E talvez esta imagem seja exatamente o que você está sentindo agora. Mas você pode encontrar o que definitivamente irá preencher o seu interior e transformar sua vida. Domingo, 23 de junho, o dia do fim do vazio. Às 7, 9h30 e 18 horas. E em todas as igrejas Universal. Acesse
universal.org/localizar e encontre uma mais próxima de você.